Já vou dando logo meu boa tarde para a vereadora Luma Menezes. Boa tarde, Luma. Boa tarde, Naila. Boa tarde, André. Boa tarde, Alagoinhas. Rádio 95 FM, por essa oportunidade. Dar boa tarde aos meus colegas vereadores, Luciano Almeida, Jussi Cardoso, Jaldice Nunes, que estão aqui também presentes. E agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando, sobre diversas temáticas que vão surgir aí ao longo do programa. Eu gostaria que você comentasse, você estava ouvindo aí, o reclame, a denúncia, o clamor, a frustração da ouvinte. Fala um pouquinho aí sobre esses episódios aí, juntamente com a chuva e juntamente com a má gestão que acaba influenciando nesse caos. É desolador, Naila. A gente sabe, e é importante falar sobre isso, que a nossa cidade, ela já tem propensão, na verdade, a enchentes, pela própria forma de estrutura da cidade. Alagoinhas, justamente o nome surge dessa propensão de ser formada por diversas lagoas. Mas, quando a gente fala de planejamento de cidade, isso precisa incluir também planejamento e prevenção para situações como essas. E a gente sabe também que nem tudo talvez seja realmente culpa do poder público, mas existem medidas e soluções que é de responsabilidade do poder público e que elas estão ausentes, estão faltando na nossa cidade. Esse depoimento que Dona Josete traz, e aí eu me sensibilizo muito com essa situação, porque, Naila, no dia da chuva, acredito que foi no sábado. Sim. No sábado pela manhã, algumas horas após a chuva, Dona Josete encaminhou vídeos para meu WhatsApp mostrando como estava a situação da rua dela, que aí às vezes é conhecida ali até como Conjunto Frei Leão. E os vídeos mostravam o quê? Mulheres na porta das suas casas tentando, de alguma maneira, sabendo que não ia conseguir colocar água para fora, tendo que lidar com a situação do clima, com o tempo, com a própria chuva. Crianças em cima do sofá, vendo sua água ser invadida sua casa sendo invadida pelas águas, ou seja, você perder todos os seus móveis por causa dessa situação de alagamento, de inundação, Então, como não se sentir impotente muitas vezes nessa situação, sendo que nesse caso específico que Dona Josete traz, a gente já tinha um planejamento de solução. Uma prevenção que já poderia ter sido iniciada e talvez isso não tivesse acontecido com essas famílias. Eu, juntamente com o ex-vereador Oséias, a gente conseguiu uma soma de 80 mil de emenda para iniciar o projeto de saneamento básico dessa rua e, posterior a isso, seria feito o projeto de drenagem e, consequentemente, a pavimentação daquela rua. E a desculpa e a resposta que nós recebemos, e há uma grande falha na comunicação do governo e nós não sabemos quem de fato é responsável pelo quê, mas o SAAI nos informa que há a falta de liberação desse orçamento, que já há essa previsão, mas o orçamento não foi liberado para executar a obra, e isso já faz mais de 4 meses. A gente esteve lá na rua dela em abril, destinamos a emenda, e esse diálogo com o SAAI e com a Secretaria de Planejamento acontece há mais de 4 meses. E aí, por outro lado, a Secretaria da Fazenda, inclusive no próprio sábado, eu tive a oportunidade de falar com Rose, que me atendeu prontamente, Sim. Sinalizou que esse orçamento já estava liberado e que só faltava o serviço ser feito para que o pagamento posteriormente fosse concluído. Enfim, não sei qual é a responsabilidade de quem. No mínimo contraditório, Exatamente. O diretor do SAAI, diretor-geral do SAAI, Francisco, informar que a obra não foi feita pela falta da liberação desse orçamento, dessa emenda, e Rose, secretária da Fazenda, informar que foi liberado. Então, a verdade está com quem? A linha está aberta, viu, Francisco? Aberta também para Rose. Damos direito aí à ampla defesa o contraditório. É o 30330957. Pode entrar até agora se quiser. Mas uma responsabilidade nós sabemos. Está na mão do Poder Executivo. A emenda foi destinada. E a responsabilidade de iniciar a obra de saneamento e drenagem na comunidade é do Poder Executivo. Então, infelizmente, temos que ver situações como essas acontecerem, para que, infelizmente, vir a público, denunciar, expor, para que de alguma maneira isso possa avançar. Infelizmente tem que ser desse jeito, mas muitas coisas no governo só funcionam desse jeito. Tendo que expor, tendo que, enfim, tratar, às vezes, apontar diretamente pessoas para alguma coisa realmente acontecer e dar nome aos bois, Infelizmente. Luma, vamos aqui à pauta que o tempo urge. Não houve critérios para as escolhas das ruas. Com relação a esse empréstimo, esse pedido de empréstimo, além da bancada de oposição que também não participou desses nomes escolhidos, e 18 milhões não tem projeto de como serão utilizados.
Vereadores declarando na tribuna indicações das ruas que supostamente serão beneficiadas. 50 milhões próximas eleições, mais esse endividamento. Ninguém aqui está dizendo que Alagoinhas não tem capacidade de adquirir mais um endividamento, mas falta de escassez nas informações, falta de transparência e o pior de tudo, estou fazendo a cobertura na Câmara Municipal de Alagoinhas e para mim foi estarrecedor ouvir um vereador, vou dar o nome dele aqui porque eu dou nome aos bois e amanhã eu vou trazer o áudio, o vereador Anselmo Bal. Inclusive chamei a atenção desses discursos perigosos, porque se a casa sofre todo um processo, significa que a votação ainda irá acontecer. E ficou nítido, ficou notório que se reuniram alguns vereadores com o executivo e escolheram quais eram as ruas que queriam que fossem pavimentadas. O que é totalmente contrário ao papel de um vereador, que é o fiscalizador e legislador. Então, fora essa fala, nós tivemos outras falas, inclusive de presidentes de associações, informando que o vereador, inclusive Juraci Nascimento também, tinha indicado 3 milhões para as ruas que eles necessitavam. Eu perguntei, virou agora a associação, virou o Araci, porque é o Ara, né? É o Araci. Então, questionamentos que eu não vou passar, não vou dar tapinha, passar pão com manteiguinha nem mel para ninguém. Com você a palavra, Luma Menezes. Isso é extremamente problemático, Naila. E aí a gente tem, inclusive já está confirmado, que a votação do projeto acontecerá amanhã. Já está confirmado? Já está confirmado. Olha aí, já está bom vocês estarem presentes e bom que o ouvinte esteja antenado para ir para a Câmara amanhã, porque amanhã vocês gostam de cobrar. Que horas? 3 da tarde. 3 da tarde, viu, ouvinte? Podem acompanhar tanto pelas redes sociais, vai ser transmitido por todas as plataformas da Câmara, YouTube, Instagram, Facebook, e também pode se fazer presente presencialmente. O limite de capacidade da Câmara é de 100 pessoas. Então já está aberto ao público, 100 pessoas podem ocupar a Câmara e fazer o acompanhamento dessa votação amanhã. Qual que é a grande problemática? E nós discutimos isso, inclusive, com a presença da secretária de Infraestrutura, Maria das Graças, na vez que ela esteve na Câmara Municipal, para a gente discutir os pormenores do projeto. Nós temos um projeto de empréstimo que foi encaminhado à Câmara Municipal, com 31 milhões definido para onde seria destinado, até então, ok, as ruas que a gente chegou a falar aqui, inclusive você citou, e 18 milhões, quase 19 milhões, sem fundamentação, sem destinação, sem informar para que vai ser usado, sem qualquer explicação de que forma esse recurso seria utilizado, o que é um grande problema, eu quero inclusive saber se alguém faz isso, Ninguém vai a um banco solicitar um empréstimo para que, metade desse valor eu tenho, sei para que eu vou usar e a outra metade eu vou deixar guardado. Mas nesse momento que você deixa guardado, os juros estão ali correndo, Até você definir o que você vai fazer com aquele recurso, não faz sentido. Ninguém faz isso na sua vida pessoal. Não é com recurso público que nós vamos querer que isso seja feito, Que recurso público é recurso das pessoas, de imposto, de tributo, e que a gente precisa de uma destinação final para eles. E a grande questão também que envolve isso, que você trouxe muito bem, Naila, é com relação a de que forma que essas ruas foram definidas. E aí eu trago um ponto claro. Nós sabemos quais são as ruas da nossa cidade que precisa de intervenção do poder público. Isso aí a gente sai na rua, a gente percebe caminhando, de carro, de ônibus. Nós percebemos quais são as ruas que precisam de intervenção. Inclusive, no momento, são diversas ruas. E 50 milhões de empréstimo não seria nem suficiente para arcar com todas elas. Mas a forma como essas ruas foram escolhidas é a grande problemática. A gente ouvir de colegas que foram eles que definiram a rua, porque foi a rua que ele cresceu, de que forma isso de fato garante que está sendo cumprido o princípio da administração pública que rege que não deve haver pessoalidade quando nós estamos definindo política pública. Então, se na sua rua não tiver um vereador que nasceu, infelizmente não vai ter intervenção do poder público. É isso que está tendo, isso que está sendo falado para todos nós. Chega a ser engraçado, viu, Luma? Isso aí, viu? Isso é bizarro. Seria cômico se não fosse trágico. Agora, Luma, eu queria saber de você em relação a... Vamos arredondar para 19, né? Arredondar para 19 milhões, que seria o valor que não foi declarado, pelo menos não foi passado nada para vocês, é por aí? Exatamente. Pronto. 19 milhões não tem justificativa de uso. Nós entrevistamos Tó, não sei se ela acompanhou pela manhã, e Tó, eu perguntei a Tó, porque
acho que foi Naila, ela entrevistou no dia lá da audiência. Isso. Você entrevistou, e eu me recordo muito bem que um dos argumentos que você utilizou para não votar a favor desse empréstimo, esse seria um deles, né? O 19 milhões não seria declarado. Você disse que a oposição, você não pôde garantir, mas estava mais ou menos fechado questão nesse objetivo. Só que eu perguntei a Tó se esse era um dos motivos pelo qual ele não votaria no empréstimo. Seria bom que Tó estivesse aqui. Tó já está aqui. Já está aqui, pronto. Já tá Aí aqui. ele vai poder esclarecer. Ele passou para mim, Patrícia, que esses 19 foi sim especificado onde seria gasto. Não houve especificação. Aí criou-se uma dúvida. Porque vocês disseram que não foi justificado. Inclusive. E Tó falou que esse não seria o motivo, porque foi passado onde seria gasto esses 19. Até para justificar, até para trazer isso como explicação, é um documento que é público, né? Então acredito que se um cidadão comum quiser ter acesso a essa documentação, pode se direcionar inclusive ao legislativo da Câmara e pedir para verificar o documento. Nós temos lá o documento onde se especifica todas aquelas ruas, né, e 31 milhões que será destinado para a intervenção nas ruas que estão estabelecidas. Com os 18, quase 19 milhões, não há nenhum documento oficial por parte da Prefeitura Municipal, por parte da Secretaria de Infraestrutura. Nem foi passado nada para vocês. O que foi dito para nós, inclusive nesse momento que a Secretaria de Infraestrutura estava presente, é que uma parte desse recurso seria usado para atualizar alguns planos estruturantes do município, como o PDDU, e que após isso, depois dessa reestruturação desses planos e atualização, seriam definidas outras ruas e outras intervenções que poderiam ser feitas com esse valor. E aí ela deixou até em aberto, inclusive está gravado e está lá registrado no YouTube da Câmara, que esse recurso poderia inclusive ser utilizado para uma reestruturação da central de abastecimento, por exemplo, tirando totalmente a definição de intervenções de rua, de drenagem, essas situações, mas não havia nada definido para uso desse recurso. Então isso ficou gravado e foi isso que foi esclarecido. Mas de documentação garantido, né, como deve ser, como nós temos um projeto de lei, nós temos um memorial que foi destinado à casa, logicamente a destinação desses 19 milhões teria que ter também um documento oficial da prefeitura especificando de que forma seria utilizado. Não há isso. Então fica aí inclusive, o desafio para todos. Não, inclusive eu estou acompanhando de perto como cobertura da 95, deixar claro que o vereador Luciano Almeida está aqui presente, ele pediu que deixassem registrado nos anais da casa que ele, enquanto presidente da Comissão de Justiça, não chegou na Casa Legislativa logo após o presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas, José Cleto da Banana, confirmou. Luma pegou a palavra porque estava no momento na mesa diretora, ratificando, confirmando que nenhum desses documentos que faltavam, vieram faltando, inclusive Jussi Cardoso disse, a vereadora Jussi, que ela teve que fazer as cópias e que faltaram as páginas exatamente que descreviam para onde iam o restante desses valores dos mais de 18 milhões não explicados. Ele, enquanto presidente de Comissão de Justiça, deixou registrada, a documentação não chegou na Casa Legislativa e, por fim, o presidente da Câmara, José Cleto, confirmou que não chegou na casa de fato. Então, isso não é falar em postergar e procrastinar uma votação tão importante quanto essa. Também quero dizer ao prefeito Joaquim Neto que não sou contra a tomada do empréstimo, mas a transparência nas ações, para onde irão esses valores, porque nós já temos o endividamento da CAF. Então, somando com esse, dará mais de 100 milhões de endividamento na conta da população. Luciano Almeida vota já, mas Luma vai concluir após o intervalo. Entra o Luciano Almeida e assim, por sequência, os demais vereadores. Não saia daí, voltamos já. É isso aí, 13h08 na Bahia. Estamos de volta com as considerações para concluir, vereadora, né? Como diz na Casa Legislativa, para concluir sobre essa questão do empréstimo. Lembrando que aqui é uma bancada de imparcialidade, com credibilidade. O que nós queremos não é negar ou favorecer o empréstimo, é cumprir o limpe da administração pública, legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade, pessoalidade. Então nós temos que cumprir o que diz o limpe.
e precisamos dirimir essas dúvidas. Para concluir, vereadora. Perfeita a sua fala, Naila, e é importante falar aqui que todo e qualquer tipo de política pública, e quando a gente fala política pública, fala também de intervenções como essas, relacionadas à infraestrutura e drenagem da nossa cidade. E todo e qualquer tipo de política pública, ela tem que ter embasamento. Ela tem que ter, seja um estudo técnico, seja um levantamento, mapeamento da cidade, para que de fato nós tenhamos o uso do recurso público destinado da maneira mais efetiva possível, garantindo então também que seja cumprido justamente o limpe da administração pública, que você trouxe muito bem aqui nessa fala. E a forma como está acontecendo, que é o grande problema. A problemática desse projeto existe na forma como ele está sendo, como ele foi construído, foi imposto e como ele está sendo destinado para a nossa população. De fato e de verdade, será garantido uma melhoria para essas pessoas, para nossa cidade, de uma maneira mais efetiva possível, né? Como nós podemos voltar um empréstimo sem saber para onde vão 19 milhões de reais, né? Então tudo isso fica no ar e eu espero que de fato a nossa população também acompanhe todo esse processo. Nós estamos falando de recurso público, recurso nosso, que vem dos nossos impostos e que a gente tem sofrido, inclusive nesse momento, e sentido na pele o quanto está sendo difícil ser brasileiro e viver no país nesse momento, com essa alta de inflação, por exemplo. Nós sabemos o quanto o imposto tem sido alto também para todos nós. Então, o mínimo que a população quer, o mínimo que a gente quer, é que esse recurso seja minimamente destinado da maneira mais efetiva para garantir a dignidade das pessoas. Então, essa é a minha finalização. Eu vou passar a palavra para o meu colega, vereador e amigo, né, Luciano Almeida, que vai poder falar um pouco mais também sobre as tratativas relacionadas ao empréstimo, inclusive também sobre uma reunião que nós tivemos hoje pela manhã, né? Ele, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, provocou essa reunião e aqui o problema, a questão não é dizer que nós não precisamos de um empréstimo para fazer intervenções no município, mas é sim de que forma que isso vai acontecer, de que forma vai ser efetivo e se de fato a população vai garantir e vai ter a sua dignidade garantida através desse projeto. Naila, muito obrigada. André, Jolimar, uma boa tarde para todos. Em relação à oposição e à situação, nós temos duas bancadas declarado, né? Declarado. O negócio lá tá bem dividido. A gente sabe quem é a oposição e sabe também quem é a situação. Nós estamos tendo a oportunidade, né, Naila, de ver a oposição se manifestar contra o projeto. Vocês colocam os argumentos e tal. Agora, os vereadores, aí vocês não tem nada a ver com isso, que aí cada vereador tem seu base, CNPJ. tem seu CNPJ, deveria se posicionar. Você não vê nenhum vereador, Naila, não vê a base, que faz parte da sustentação do governo municipal, pedir espaço no rádio para vir falar a favor do projeto. Defender o projeto. Gostaria de lembrar também, André, estranho, né, tipo de além de estranho, gostaria de deixar claro para o ouvinte, você que votou em cada vereador, lá na urna eletrônica não está escrito que é vereador de base ou de oposição, está escrito candidata a vereadora Jaldice Nunes, Luciano Almeida, Jus Cardoso, vereador de Alagoinhas, do município de Alagoinhas. Não está definido o time. Os times se definem com o semestre, com as articulações. Só que o nome de quem vota ficará para o legado. Vocês deixarão um legado, positivo ou negativo, e isso não vai cair sobre o Poder Executivo, vai recair sobre aquele que se diz representante do povo. Então, deixando claro que são 17 vereadores, mas que foram eleitos pela população de Alagoinhas, e nas urnas está bem estampado lá, ó, Jaldice, Luciano, não todos. Não diz que é base. Quando o eleitor vai votar, ele já tem uma noção. Já. Se eu quero votar em um vereador que eu sei que vai fazer oposição ao governo, obviamente eu votaria no vereador do DEM. Ou não? Não. Porque nem sempre, às vezes, André. Vocês iam, mas sabe o que acontece? Oposição. Está do lado do governo de Joaquim Neto. Oposição. Só ressalva. Eu posso fazer oposição ao governo de forma responsável, não oposição para impedir que algo seja executado, mas uma oposição com relação ao trâmite, ao processo, à legalidade, à documentação apresentada. Essa é a questão. Você pode ser oposição, você também pode ser base, mas com discernimento, com sabedoria. Isso. Mesmo você ocupando lado, a gente sabe que existem lados de oposição e base, mas é preciso pelo menos ter um pouco de critério e noção para o julgamento. Outra coisa estranha, Nália, eu fiz essa provocação de propósito. Você tem, quantos vereadores foram eleitos pelo DEM? 4, não é isso?
teoricamente seria oposição ao governo, ou não? Teoricamente. Teoricamente. Mas, Jaldir está me lembrando aqui que 2 são oposição, os outros 2 não são. É o vereador Anderson Baqueiro e o vereador God. God não é oposição, é situação. É situação. E fazem parte do mesmo partido. É o partido que se reparte. E que fez campanha contra o governo. O governo que tá aí. Sim, passados discursos eram. Isso acontece em todas as esferas, né? E quantas vezes Baqueiro veio aqui no rádio, nessa emissora, e apontou erros do governo? Ou não teve? Teve várias vezes. A verdade é sempre inconveniente. God nunca se posicionou, né? Ficava caladinho lá e tal. Mas Baqueiro não, Baqueiro sempre teve posição, né? Sempre foi.
esse CNPJ deveria se posicionar. Você não vê nenhum vereador, não vê a base, que faz parte da sustentação do governo municipal, pedir espaço no rádio para vir falar a favor do projeto. Defender o projeto. Gostaria de lembrar também, André, estranho, né? além de estranho, gostaria de deixar claro para o ouvinte, você que votou em cada vereador, lá na urna eletrônica não está escrito que é vereador de base ou de oposição, está escrito candidata a vereadora Jaldice Nunes, Luciano Almeida, Jus Cardoso, vereador de Alagoinhas, do município de Alagoinhas. Não está definido o time. Os times se definem com o semestre, com as articulações. Só que o nome de quem vota ficará para o legado. Vocês deixarão um legado, positivo ou negativo, e isso não vai cair sobre o Poder Executivo, vai recair sobre aquele que se diz representante do povo. Então, deixando claro que são 17 vereadores, mas que foram eleitos pela população de Alagoinhas, e nas urnas está bem estampado lá, ó, Jaldice, Luciano, todos. Não diz que é base. Quando o eleitor vai votar, ele já tem uma noção. Já. Se eu quero votar em um vereador que eu sei que vai fazer oposição ao governo, obviamente eu votaria no vereador do DEM. Ou não? Não, porque nem sempre, às vezes, André, mas sabe o que acontece? Oposição. Está do lado do governo Joaquim Neto. Oposição, só a ressalva, eu posso fazer oposição ao governo de forma responsável, não oposição para impedir que algo seja executado, mas uma oposição com relação ao trâmite, ao processo, à legalidade, à documentação apresentada. Essa é a questão. Você pode ser oposição, você também pode ser base, mas com discernimento, com sabedoria. Isso. Mesmo você ocupando o lado, a gente sabe que existem lados de oposição e base, mas é preciso pelo menos ter um pouco de critério e noção para o julgamento. Outra coisa estranha, Dália, eu fiz essa provocação de propósito. Você tem, quantos vereadores foram eleitos pelo DEM? 4, não é isso? Teoricamente seria oposição ao governo, ou não? Teoricamente. Mas Jaldice está me lembrando aqui que 2 são oposição. Eles 2, os outros 2 não são. O vereador God e o vereador God. God não é oposição, é situação. É situação. E fazem parte do mesmo partido. É o partido que se reparte. E que fez campanha contra o governo. O governo sim, passado os discursos eram. Isso acontece em todas as esferas, né? E quantas vezes Baqueiro veio aqui no rádio, nessa emissora, e apontou erros do governo? Ou não teve? Teve várias vezes. A verdade é sempre inconveniente. God nunca se posicionou, né? Ficava caladinho lá e tal. Mas Baqueiro não, Baqueiro sempre teve posição, né? Sempre foi. Naila, eu sei que meu tempo está chegando.